Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no Salmo 23. Salmo 23. Um salmo de Davi. O texto diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quero convidar você que está em casa também, vamos abaixar nossas frontes, nossas cabeças, fechar nossos olhos, vamos ter um momento de oração, mais uma vez. Ó Deus, queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, porque tudo que somos e tudo que temos vem das Tuas mãos. Obrigado pelo alimento também, obrigado pela alegria desse dia. Obrigado pela comunhão na IPPI também, nessa igreja. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas famílias também. Obrigado pela graça, pela misericórdia, pelo seu perdão sobre nós. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e fale, Senhor, aos nossos corações, conforme o teu querer e conforme a tua vontade, nos dê seu amor e o seu temor. E abençoe os nossos visitantes. O Senhor esteja com as suas famílias representadas por eles aqui. O Senhor conhece seus corações também, suas lutas, seus anseios e o motivo deles estarem aqui. Que eles se sintam bem no nosso meio, na presença do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, te louvamos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, antes de nós falarmos do Salmo 23, propriamente dito, nós temos que ver alguns fatos. O primeiro deles, o livro dos Salmos não é simplesmente uma obra unificada, você lembra disso. Na verdade, o livro se compõe de 5 livros. Por exemplo, o primeiro volume é do Salmo 1 até o Salmo 41. O segundo, 42 ao 72. O terceiro volume, 73 ao 89. Quarto volume, do 90 ao 106. E quinto volume, do 107 ao 105. Então, quando você for ler os Salmos, você vai lembrar assim, pelo menos furtivamente, que ele se divide em 5 livros. Em segundo lugar, às vezes nós pensamos que os Salmos são somente Salmos de Davi. Mas, na verdade, Davi, ele apenas foi o autor de 73 salmos. Só 73 salmos foram de Davi. Um deles é esse, o Salmo 23 também. Em terceiro lugar, Klaus Werther, que é um comentarista, ele diz assim que os salmos, eles são vivos. E é verdade. Eles falam ao nosso coração, falam à nossa mente, falam às nossas emoções. Os salmos falam também a nossa volição, a nossa vontade. Os salmos, você sabe disso também, eles alimentam a nossa fé. Quem aqui já estava triste, encabrunhado, aflito, e de repente leu um salmo? Viu um salmo em algum lugar? Foi numa clínica, a Bíblia estava aberta lá, e de repente você bateu os olhos ali, viu alguma coisa e leu um salmo. E o salmo alimentou a sua fé e fortaleceu a sua fé. Os salmos nos orientam também na nossa jornada espiritual para a nossa casa celestial, que é a eternidade. Os salmos também nos ensinam a orar. Presta atenção nisso. É uma dica para nós. Tem momentos que nós não conseguimos orar, não é verdade? Não sei se isso já aconteceu com você, comigo já. Uma dica é você pegar o livro dos Salmos e ler os Salmos.
e orar com salmos. Você não sabe o que falar. Você está extremamente angustiado, triste, e de repente, então, você vai lendo e Deus vai te movendo a ler e você vai orando a Deus com salmos. Os salmos, então, são registros, ou melhor dizendo, foram registrados em relação aos louvores que aqueles homens deram a Deus. Salmos de ações de graças, salmos de lamentos, salmos de pânicos, salmos de tribulações. Pessoas que estavam cheias de esperança, leram os salmos, salmos de alegria, salmos de vitória. Enfim, os salmos, na verdade, eles são as nossas orações. Você percebe nos salmos homens, então, cheios de fé, mas homens humanos como nós. Homens machucados, homens depressivos. Tem uma vertente na eclesiologia, ou melhor dizendo, no povo de Deus, que pensa assim, que pessoas que são crentes, cheias de fé, elas não ficam depressivas, isso é uma mentira. Olha só os salmos, vai ler. Você vai ver homens que são de Deus e ficaram depressivos. Na história cristã, por exemplo, existiram homens que no leito de morte estavam com dúvidas a respeito da sua vida cristã, se eram salvos. E eram homens de Deus e homens salvos. Por quê? Porque eram humanos, cheios de limitações. E Deus conhece a nossa estrutura, como diz o Salmo 103. E Ele, por causa disso, se compadece de nós. O Salmo 23, Davi, num rompante, então, de poesia, rompante poético de louvor, de adoração, de gratidão, ele registra quem é Deus para ele. E Davi se utiliza de 4 figuras, ou melhor, 3 figuras, para falar de Deus. É interessante, você pode ver no cabeçalho aí da sua Bíblia, está escrito assim: o Senhor é meu pastor. Mas o Salmo, ele não fala, na totalidade do Salmo, do bom pastor. Davi se utiliza de 3 figuras para nos falar quem é Deus. E a primeira delas, então, é verdade, é a figura do bom pastor. Do verso 1 ao verso 3, o Salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para juntos das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha só, Davi diz assim: o Senhor. O Senhor aqui é Yahvé. O Senhor aqui é Jeová, uma outra tradução. A ideia, então, do Senhor aqui é o nome pactual de Deus, é o Deus da aliança, é o Deus pessoal, é Jesus pré-encarnado. Os irmãos se lembram disso, quando Deus andou com Adão na viração do dia. Lembra que Deus andava na viração do dia? Era Cristo ali. Lembram também que Deus se revelou a Abraão, ele fez promessas, vieram 3 anjos, lembram? Um deles era Cristo ali. O Senhor, quando o salmista fala isso, quando Davi fala, é o Senhor, ele está falando de Jesus Cristo, o Emanuel. Ele não somente diz o Senhor, ele declara, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Olha só, esse pronome possessivo, a ideia de um relacionamento pessoal para com Cristo, para com esse Senhor. Ele é o meu Senhor, e eu pertenço a Ele. Esse Senhor, então, é o meu pastor, e o meu pastor, os irmãos se lembram também, o meu pastor é o bom pastor, onde você vai lá para João 10, e nós vamos descobrir, então, que Jesus é o bom pastor. Esse bom pastor dá a vida por suas ovelhas, dá a vida por você e por mim. Esse bom pastor, ele vai à nossa frente, vai à frente das ovelhas, guiando as ovelhas, orientando as ovelhas. Esse bom pastor, ele não abandona as ovelhas. Jamais ele irá nos abandonar e nos deixar. Jamais. Esse bom pastor se sacrifica por elas. Ele vê os perigos e as defende. E esse bom pastor, ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Quero dizer para os irmãos e irmãs que estão aqui, Jesus conhece você pelo seu nome. Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quando ele conheceu a Pedro, falou assim:
tu és Simão, eu conheço você. Eu conheço a sua família. Eu conheço as suas dores. Eu conheço de onde você veio. Eu conheço o seu coração. E eu vou transformar você. Esse é o bom pastor. E porque ele é assim, esse bom pastor, Davi, ele continua, ele pode declarar dessa forma: o Senhor é o meu pastor. E ele diz assim: nada me faltará. A ideia, meus irmãos, de nada me faltará, e você sabe disso. Na nossa caminhada cristã aqui, nós passamos por lutas, desempregos, aflições, perdas, desilusões, frustrações. Como é que fala assim? Como é que nada me faltará? Mas a ideia do texto é assim: se ele de fato é o meu pastor pessoal e eu pertenço a ele, e ele é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. A ideia é assim: está tudo em suas mãos, está tudo sob o seu controle. Eu não preciso ficar aflito, eu não preciso me preocupar com nada, absolutamente nada, porque ele é o meu pastor. Davi, então, nos versos 2 e verso 3, diz que o seu pastor é o seu provedor. O texto diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse bom pastor, então, ele é o nosso provedor. Em primeiro lugar, ele provê o alimento para saciar a nossa fome e nos leva para os pastos verdejantes. E nos leva, em outra tradução, para as campinas verdes. Além disso, também, ele provê a bebida para matar a nossa sede. E fala o texto assim: leva para junto das águas tranquilas. E me descansa. Você sabia disso? Que as ovelhas, elas não conseguem beber água em riachos que são rápidos demais, onde a água passa rápido demais. Tem que ser águas tranquilas, águas calmas, para que elas possam beber. A ideia, meus irmãos, do texto é que Deus, ele provê para você e para mim a subsistência em todos os dias. Você que está querendo casar, essa turma aí de casais, né, que estão quase casando, quero dizer para vocês, de todo o meu coração, fundamentado na Escritura, vocês valem muito mais do que os pássaros e os lírios. E se vocês valem mais do que os pássaros e os lírios, Deus vai sustentar vocês, não vai faltar nada na subsistência para vocês. E é interessante que um autor já disse assim, que Deus jamais deixa de nos dar aquilo que prometeu, mas na maioria das vezes dá mais do que promete. E é verdade. Quantos tênis você tem? Quantas roupas você tem? Quantos calçados você tem? Geralmente Deus nos dá muito mais do que prometeu, mas jamais deixa de nos dar aquilo que prometeu. Ele provê o alimento, ele provê a bebida para matar a nossa sede. Mas em terceiro lugar, ele dá alívio à nossa alma. O texto diz assim, refrigera-me a alma. Então ele nos provê o alimento, mas não somente o alimento. Ele nos faz o quê? Ele refrigera a nossa alma. A ideia de refrigerar a alma aqui, numa melhor tradução, seria restaura a nossa alma. Deus é aquele que vem até nós em meio às nossas lutas, às nossas perdas, nossos complexos. Você tem complexo? As nossas dores, nossas frustrações, nossas depressões, pesos que a vida nos impõe. Ele chega até nós e é aquele, então, que nos sara, que nos cura, que nos liberta, que nos fortalece, que nos restabelece. A ideia, então, de refrigerar a alma é quando o Espírito Santo de Deus, e esse pastor, ele chega até nós e nos acalma, e nos renova. No momento de tristeza, de angústia, ele vem e nos traz alegria de viver de novo. Ele restabelece a nossa alegria. Ele conserta aquilo que está torto, aquilo que está estragado. Ele nos restaura. Ele faz isso conosco. Ele diz para nós assim: tem de bom ânimo. Esse mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
Em outras palavras, vocês vão vencer também. As Escrituras dizem para nós assim que os sofrimentos do tempo presente não são comparados com a glória por vir a ser revelada em nós. Não há comparação, meus irmãos. Nós cantamos aqui que Jesus virá. E essa é a nossa esperança. E a Escritura vem para nos acalmar a alma e Jesus nos usa a sua própria palavra para nos trazer descanso, para refrigerar a nossa alma. A palavra de Deus diz assim que todas as coisas contribuem para o nosso bem, todas elas. Quero lembrar você disso. Coisas boas, coisas ruins, que nos acometem, tudo é para o nosso bem. Mesmo você não entendendo absolutamente nada, você que está em casa também. Nada. Deus está construindo em você aquilo que Ele deseja. Muitas vezes Deus não nos dá coisas porque nós vamos nos desviar dEle. Muitas vezes Deus nos faz esperar para que nós, depois que vem a bênção sobre as nossas vidas, nós tenhamos gratidão a Ele. Porque se viesse antes, nós não teríamos gratidão e pensaríamos que fomos nós que construímos e conseguimos. Deus é que tem um controle absoluto de todas as coisas. E Jesus falou assim, a minha paz vos dou, não é a paz do mundo, é a paz que vem dEle. Em quarto lugar também, esse pastor, ele nos mostra o caminho correto a seguir nessa vida. Guia-me pelas veredas da justiça. Presta atenção nisso. A palavra de Deus, ela tem que ser o crivo final para todas as questões da nossa vida. Ele é o nosso guia, e Ele nos guia pelas veredas da justiça, porque às vezes as nossas veredas, elas não estão justas. E é para você parar para pensar aqui, quais são os caminhos, as escolhas da sua vida. Você que está nos visitando nessa noite aqui, eu não conheço você. Mas por que caminhos você tem andado? Quais são as escolhas? A palavra tem que ser o crivo final para as suas decisões, para os seus caminhos. Em relação a qualquer questão da sua vida e das nossas vidas também. As ovelhas dizem assim que as ovelhas, elas são displicentes. Elas não possuem senso do perigo. Elas não possuem senso do perigo. Elas vão se desviando assim. Elas precisam do pastor. O pastor celestial. Diz assim que elas são totalmente dependentes também. Elas morrem sem o pastor. Dizem que elas se desviam facilmente. Vão por caminhos tortuosos. Dizem que elas são frágeis. Elas não se defendem. Uma ovelha, às vezes, quando ela se molha, ou então ela rola no chão, dependendo da lã que ela está, ela não consegue se levantar mais. É preciso do pastor para levantá-la, senão ela não consegue se levantar e ela vai morrer. Por isso, como diz Kidner, o pastor vive com seu rebanho, sendo tudo para ele, guia, médico e protetor. Esse é o nosso pastor. Mas agora a figura do pastor das ovelhas se finda no verso 3. E às vezes nós pensamos assim que o texto todo fala do bom pastor. Não. Davi se utiliza de uma segunda figura. E a segunda figura é um companheiro de viagem. No verso 4, o texto diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi coloca, então, a figura de um viajante. Mas esse viajante, ele não vai sozinho, esse viajante tem um amigo. Esse viajante tem um companheiro. Esse viajante é aquele que guarda a Davi no caminho. Davi retrata a Deus, então, como seu protetor de viagem, ou seu protetor na viagem, ou seu protetor no caminho. Davi fala que muitos momentos da nossa vida nos reservam trevas espessas, vales sombrios. E ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, profundas trevas. Se você vai para Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, o texto diz assim, Paulo falando aos Efésios: olha, vai existir um dia mau na sua vida. Um dia de total opressão. Um dia de perdas. Como os puritanos falavam, vai ser uma noite da alma no crente. Se não veio para você ainda, eu quero dizer para você que virá.
Quando Davi diz assim, ainda que eu ande, a ideia do texto é assim, pode ter certeza que virá. Mas ele continua, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Não vou temer mal nenhum. Porque tu estás comigo, ele diz. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E esse não temor, ele se fundamenta em três coisas, em três fatos. O primeiro fato é que o viajante amigo jamais vai me abandonar. Ele está comigo. Se você for reportar, e é o mesmo Deus que fala conosco. Jesus disse o que para nós? Antes dele partir, para os discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês, eu não vou abandonar vocês, jamais. Em segundo lugar, esse companheiro de viagem é um companheiro de viagem que é o protetor. Lembram da figura? Não é do pastor mais, é de uma viagem. É como se Davi estivesse pensando nas viagens para Jerusalém, que os irmãos faziam, pelo menos uma vez por ano. E o texto diz assim, o teu bordão, não é assim? Você sabe o que é bordão? Bordão é um porrete. E porrete para quê? Porrete para defesa, porque animais vinham nessa caminhada. Ladrões sorrateiros estavam presentes ali. E esse nosso companheiro, então, esse companheiro celestial, ele está com um bordão para nos defender na nossa caminhada cristã. Ele nos defende. Mas não somente isso também, esse seu amigo peregrino é o seu firme guia na jornada, porque ele está com o cajado na mão. Ele afasta os animais com o cajado, mas o cajado dá firmeza para ele também. O presbítero Jackson, cadê? Está ali. Eu fui lá conhecer o sítio do presbítero Jackson. Aí nós inventamos, eu que inventei, né? De subir um morro. Aí Jackson foi na frente, presbítero Jackson. O que a gente pegou, presbítero? Um cajado. Sabe por que nós pegamos um cajado? Porque para dar firmeza para subir. E ele ia na frente, se tivesse cobra, aranha. Mas ele estava defendendo, porque tinha o cajado, firmeza ali também. Firmeza ao subir. Firmeza ao descer também. Precisava, então, do cajado. E esse cajado e o bordão traz o que? Tranquilidade, traz consolo, traz confiança na jornada. O viajante, meus irmãos, jamais irá nos abandonar. O viajante, que é nosso amigo, nosso companheiro, como nós cantamos aqui, ele tem um bordão que nos defende. Nos guarda das setas, das ciladas, dos perigos, dos guardas do diabo, para que mantenhamos a nossa fé. Nos traz firmeza, está ao nosso lado, e nós podemos ser consolados. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Mas Davi se utiliza também de uma terceira figura, é uma festa de honra. Então, para os irmãos entenderem, não tem nada a ver mais o pastor e as ovelhas. Essa festa de honra está no verso 5, o texto diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A cena, então, do verso 5, Davi retrata Deus como um anfitrião, uma casa. E Davi como seu hóspede. Davi é o hóspede, o anfitrião é Deus. E ele vai ser honrado sobremaneira na presença dos seus inimigos. É uma mesa posta. Quem gosta de mesa posta? Mesa posta é bonita, não é? Já foi numa casa onde a mesa estava posta? Eu fui, na casa do Alex e da Paula. A mesa posta. Só que a mesa posta ali, Alex, é a mesa posta perante os inimigos. Nesse texto aqui. Nós éramos irmãos e amigos. Mas você imagina só, se todos os inimigos estão presentes ali, e Deus vem então, nos serve e coloca uma mesa posta, meticulosamente preparada, na presença dos inimigos. E quando nós chegamos em casa, então,
ele unge a cabeça com óleo, porque o hospedeiro, o anfitrião, era uma honra quando alguém chegava na sua casa no Oriente, a pessoa, então, o anfitrião passava óleo na cabeça, dizendo assim, a ideia é essa, você é bem-vindo aqui. Você vai ser bem tratado aqui. E era um óleo perfumado também, onde exalava na casa toda. E além disso, o texto fala assim, o cálice transborda. Meus irmãos, você já foi em algum lugar onde a pessoa vai e te serve? Só um pouquinho? Não foi na casa do Alex. Mas imagina aquela pessoa, a ideia, você já viu assim, você quer mais? Não tem isso? Toma mais aqui, o cálice transborda. A ideia então de uma festa, uma abundância de honra perante o quê? Os inimigos. Preste atenção nisso. Eu vou dizer agora para você que está em casa, um dia, nessa vida, ou na outra vida, Deus vai honrar você. Vou repetir, hein? Um dia, nessa vida, ou na outra vida, você vai ser honrado. Você pode ter certeza absoluta, e perante os seus inimigos. A Bíblia diz assim, que ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados. E encontraremos com o Senhor nos ares, onde o mundo, o diabo, seus anjos, e todos aqueles que não quiseram servir a Cristo, verão. E nós seremos honrados. Eu me converti em 1984, fui alcançado pela graça. E você sabe disso, ser crente em 1984 era ser doido. Lembra disso? Lembra, Marcelo? Ser crente era ser doido. Você falava que era crente, não, você lembra sim. E falou que não lembra, não. Ser crente era ser doido, olha lá o maluco, olha o Bíblia, doido, fanático, era assim. Era Bíblia, não era celular. Tinha que levar a Bíblia. Inário também, era o combo. Era o combo, Bíblia e inário. E revista também, na escola dominical. E você tinha que ir lá, e tinha uns que ia sair depois do culto e deixava com alguém, para ninguém ver. Mas você tinha que assumir que você era de Jesus Cristo. Que você era dele, que você pertencia a ele. E esses aí vão ser honrados. Vão ser honrados. Agora no verso 6, Davi fala, já acabaram, se findaram as figuras, ele fala das bênçãos, da perseguição celestial. O texto diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi, no verso 6, fala que Deus é a fonte de todas as coisas, usará de bondade e misericórdia para conosco, para com ele, no caso específico ali, para todos nós, todos os dias da vida dele e da nossa vida. Só que a palavra, certamente me seguirão aí, a ideia do texto é, ela me perseguirá. Bondade e misericórdia para você que é dele, é de Deus e pertence a ele, a bondade e misericórdia vai perseguir você. E é verdade isso. Bondade e misericórdia certamente o quê? Me perseguirão. Que barulho é esse? Se fosse aqui, né, você estava com vergonha já, né? Também que é lá fora. A ideia então é bênçãos da aliança. A generosidade de Deus, ela vai perseguir você. O apoio sólido do amor inabalável de Deus vai estar com você. E o texto diz assim, vai te perseguir em todo tempo. Isso é coisa do diabo, hein? Me atrapalhando aqui. E Davi declara que o desejo dele, presta atenção nisso, porque eu não estou nem conseguindo prestar atenção no que eu estou falando. Davi declara que o desejo dele, presta atenção, é estar na presença de Deus, e agora e por toda a eternidade. O texto diz assim, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
É o símbolo, meus irmãos. Tenta voltar aqui igual a mim mesmo. É o símbolo da presença de Deus. O que Davi, ele desejava. Olha só, Davi era rei. Davi tinha tudo. Mas o mais importante para ele é estar na presença de Deus. Casa de Deus é o simbolismo da presença de Deus no meio do povo. O que ele mais desejava na vida é estar na presença de Deus. Por fim, meus irmãos, o cerne do Salmo 23 é esse aqui. Nós estamos em boas mãos. Lembra disso? Porque Ele é o nosso provedor, nada vai faltar. Porque Ele é o nosso protetor, Ele nos guardará. Porque Ele nos honrará, aqui ou acolá, mas vai nos honrar. Porque Ele é quem nos abençoa. E a sua bênção vai nos perseguir, com a sua bondade e com a sua misericórdia. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos abençoe. E Deus é o quê? Deus é bom. Vou chamar o Marcelo para cantar uma música para nós. Eu quero pedir a você, que você escute essa música. Depois, então, nós vamos ministrar a bênção. E já... Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
A igreja? Mais forte. Da bondade de Deus, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do nosso Deus, esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Dê o poder, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.